Glória a Deus. Bem, amados. Paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos aí firmes, né? Bem, vamos para a palavra. Então, abre comigo a sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21. Todo mundo sabe onde fica Mateus? Todo mundo conhece o livro de Mateus? O Evangelho segundo Mateus, segundo São Mateus, algumas traduções trazem aí. Vamos lá então, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, fala assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a teu irmão, tolo, será levado ao tribunal, mas quem disser louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a sua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e te levem à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Senhor, a sua palavra, nós te agradecemos, que o Senhor nos abençoe aqui nesta manhã, possa falar no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Bem, meus queridos, podem se assentar. Quero falar alguma coisa hoje. A gente gosta de ouvir palavras de bênção que nos levanta, né, que nos leva para frente. E eu acredito que eu vou falar aqui também vai levar você muito para frente na sua vida. Vai fazer você avançar um passo maior na sua vida. Mas não é um tema muito confortável de se falar. Quero falar hoje sobre perdão. É algo assim que quem nunca aqui teve que perdoar alguém? Eu nunca precisei perdoar ninguém. Ou alguém, por exemplo, você sabe que alguma pessoa teve ou tem alguma coisa contra você, mas você foi lá e tentou consertar as coisas. Quem já aconteceu isso? Eu sei que tem alguma coisa, alguém tem alguma coisa, mas eu fui lá e consertei e arrumei as coisas. Faz parte, né, do relacionamento do ser humano, às vezes ter alguma coisa, uma divergência com alguém. E isso começa desde lá da escola. Né? Você está lá na escola, você teve a briga com alguém, você ficou sem conversar com a pessoa muito tempo, mas depois que cresce, aí você encontra a pessoa na rua, você até esquece que teve aquela briga na escola, conversa normal, às vezes trabalha junto, as coisas passam. Mas eu quero falar então de perdão. O que o perdão ele vai trazer para nós, para a nossa vida, no dia a dia, para a nossa vida espiritual, né, para a nossa vida aí, emocional e material. Então a palavra perdão, eu quero definir aqui, essa palavra, perdão. Quero falar, sabe o que é perdão, meu querido? Sabe o que é perdão? Eu vou falar, você vai dar risada, mas é você perder perpetuamente. Por que perder perpetuamente? Você está perdendo o seu orgulho, amém? Porque quem não perdoa é orgulhoso. E por que é perpétuo? Porque o perdão, ó, para você ver, e tem outra definição também, que o perdão é doar também perpetuamente. Além de você perder, você está doando perpetuamente. Você está tirando uma coisa que é sua, que é seu direito, mas você está doando. Você está perdendo para outra pessoa. É tipo, você tem um cargo de confiança e você perde aquele cargo para outra pessoa, mas aquilo não te faz mal, você fica feliz
porque você perdeu aquele cargo importante, mas que o seu irmão beneficiou daquele cargo. Dá para você ver, o perdão ele é profundo. E por que é perpétuo? Quem já ouviu falar de prisão perpétua? O que é prisão perpétua? Para sempre. Então o perdão não é algo que você fala assim, ó, eu perdoei, mas você pega de volta. Você conversou com a pessoa, acertou e falou, não, eu perdoei. Mas você vai lá e resgata aquilo de volta. Não, se você de fato perdoou, você não resgata mais. É perpétuo. É para sempre. Então você tem um problema, você conversou, perdoei, mas você continua falando mal da pessoa. Você senta, quando fala da pessoa, você fala com raiva. Será que de fato você perdoou mesmo? Será que de fato aquilo saiu do seu coração? Irmãos, o perdão é uma coisa interessante, ó. O perdão, primeiro, ele acontece racionalmente. Você conversa com a pessoa, você fala, não, eu te perdoo, racional ali. Talvez o sentimento fica, mas com o tempo o sentimento passa. O sentimento de ira, de raiva, ele passa. Porque você perdoou, você entregou para a pessoa, não, eu te perdoo. Talvez ali no primeiro momento, alguns dias, você ainda vai sentir alguma coisa. Mas se você perdoou de verdade, não vai sentir mais. Vai passar o tempo e você vai ficar com o coração em paz. Agora você fala, não, eu perdoei, mas continua falando mal. E quando fala, enche a boca para falar e fala com raiva. Tem que analisar o seu coração, se de fato você perdoou. Então, sim, o perdão é algo profundo, é uma coisa que tem que ser trabalhada. E outra coisa, você fala, não, perdoei a pessoa, mas não quero relacionamento. Peraí, se eu perdoei, eu não quero relacionamento, quero distância, então fica meio incoerente o seu perdão, né? A sua liberação de perdão, eu não quero relacionamento. Não, você tem que, claro que você não vai, talvez não consiga ter um profundo relacionamento de amizade, mas não impede de você conversar e ter contato com a pessoa e tudo mais. Tá certo, gente? Então Jesus está falando, olha, Jesus falou assim, ó, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Porque na lei de Moisés, se alguém matasse a outra pessoa, o parente daquela pessoa tinha o direito de matar também quem feriu o seu parente. Porque o que está morto não tem jeito de matar o outro, né? Que morreu, morreu. Não tem como o morto vingar do assassino, mas um parente poderia matar. Então, assim, não matará. Se você matou alguma pessoa, também era feito o julgamento com a pessoa ali, também ela era morta, era condenada, tinha pena de morte, vamos dizer assim, né? Condenada à morte, ou um parente poderia também matar, vingar o sangue da pessoa. E Jesus falou assim, ó, quem estará sujeito ao julgamento, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito ao julgamento, e qualquer que disser a seu irmão, tolo, será também levado ao tribunal. Mas quem disser louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Não quer dizer que se você chamar uma pessoa de louco, nossa, já estou condenado para sempre, já estou no inferno. Está usando uma figura de linguagem que se chama hipérbole na língua portuguesa, que é uma coisa exagerada. Jesus está falando assim, ó, se você irar-se contra o seu irmão, você está em pecado, você está pecando, você está entrando em julgamento. Então você tem que, vou segurar a ira, vou tentar consertar as coisas em paz. É isso que Jesus está falando. Se você irar, o pecado está aí. É o que Deus falou para Caim, olha Caim, o pecado está aí na porta. Você está irado, o pecado está na porta. Você tem que dominar sobre ele para que ele não te pegue. Então Jesus está falando, está exagerando um pouco ali, que vai ser levado ao inferno, mas ele está falando para tomar cuidado com o irar ou com o xingamento com alguém, porque você está entrando na carne, ali está entrando em pecado. Mas ele fala alguma coisa agora que está aí escondido no coração do homem. Aí ele vai falar assim, ó, portanto, e vai uma conjunção e conclusiva, né? Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, você vê que é algo que está escondido no coração. E você lembrar que nem é você que tem alguma coisa contra. Se alguém tem alguma coisa contra você, então a graça ela é muito mais profunda, né? O ensinamento de Jesus é muito mais profundo. Nossa, eu estou lembrando que uma pessoa está com raiva de mim.
Nem sou eu que estou com raiva dela, é ela que está com raiva de mim. E se eu estiver levando a minha oferta e lembrar disso, eu preciso ir lá e consertar com o meu irmão. Antes de trazer a oferta. Agora, quem colocou a oferta na cestinha e lembrou, nossa, foi ofertado ao dízimo, nossa, lembrou do negócio lá. E agora, será que Deus não aceitou a minha oferta? Irmãos, aí ele vai falar no versículo agora 24, ó, deixa então diante do altar, né, a sua oferta. Então ele está mandando deixa ali no altar a sua oferta e vai reconcilia-te com teu irmão. Depois vem e apresenta a sua oferta. Mas olha o que ele fala no versículo 25 agora, ó, entra em acordo depressa. Então ele está falando assim, a hora que você tiver a oportunidade, conserta com ele. Para que isso não traga um julgamento para a sua vida, irmãos. Porque nós estamos caminhando aqui nessa terra, amém? A gente está caminhando, mas de repente dá um negócio nisso aí. E aí? Você não consertou com o seu irmão, e agora? Como você vai se apresentar ali, né, diante de Deus? Então, gente, por que é tão difícil perdoar? Às vezes a gente fala do perdão, mas é difícil, né, você ir lá conversar e perdoar. Por que é tão difícil? Um dos motivos que é difícil de perdoar é que quando Adão e Eva, eles pecaram, né, desobedeceram a Deus, a primeira coisa que foi cortada, o primeiro efeito do pecado no ser humano foi a comunhão. O primeiro efeito que o pecado trouxe foi a comunhão. Porque eles pecaram e cobriram-se de folhas, né? E como Deus tinha de costume falar com eles todos os dias, Deus vai chamar então Adão e Eva. E quando ele chama, Adão e Eva têm medo. E eles se escondem. Porque a comunhão ali foi quebrada. Você vê o primeiro efeito, nem foi assassinato, não foi prostituição, não foi maledicência. O primeiro foi a comunhão. Porque o diabo sabe, se ele cortar a comunhão, ele corta tudo. Quem não tem comunhão com Deus, para você ver quantos pecados a pessoa comete, quando não se tem comunhão com Deus. Quanta coisa acontece na vida da pessoa quando não tem comunhão com Deus. Ou seja, a comunhão ela foi quebrada. Então o perdão, que é a restauração dessa comunhão, é algo difícil mesmo, porque Satanás não vai querer que você faça isso. Então a comunhão ali foi quebrada e Deus vai falar com Adão e Eva, e Adão fala, não, eu ouvi a sua voz e tive medo. Esse medo, gente, não é pavor, medo de escuro, por exemplo, esse tipo de medo. O medo é da condenação. Como eu vou ser condenado porque eu desobedeci? Esse que é o medo. Que trouxe ali no coração de Adão e Eva. Então a reconciliação ela é muito difícil. Mas eu falo para você, Jesus veio para resolver, amém? O problema do perdão da nossa vida. O problema do pecado que entrou no mundo, o Senhor morreu na cruz do Calvário e nos deu o perdão. Ele perdoou a nossa vida. Olha para você ver. No Salmo 103, versículo 3. Vamos lá comigo, Salmo 103. Isso todo mundo sabe de cor, hein? É ele que o quê? O que ele faz? É ele quem perdoa, né, todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então quem perdoa os seus pecados? O Senhor Jesus. Ele perdoa os seus pecados e quem que sara as suas enfermidades? O próprio Deus, amém? Glória a Deus. Então, para você ver, para sarar a enfermidade, precisa primeiro a reconciliação. Se você está doente, meu querido, talvez é falta de perdão, viu? Tem que reconciliar para ser curado. Está segurando aí coisas, sofrendo fisicamente. Será que não tem falta de perdão no seu coração? Tem raiva, precisa consertar. Porque primeiro vem a reconciliação, depois vem a cura da enfermidade. Eu li um livro de um psicólogo, esqueci o nome dele, chama assim, A Origem das Enfermidades. Que livro profundo. A Origem das Enfermidades. E do livro, de capa a capa, esse psicólogo ele explica que a enfermidade,
que as enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais, né, algumas delas, surgem por um mau relacionamento. E ele fala que a principal palavrinha que gera mais enfermidades emocionais no ser humano é a inveja. Gente, de capa a capa ele vai falando da inveja, mostrando que a inveja é um negócio terrível que gera muitas enfermidades no ser humano. Mas ele fala de uma inveja que ela é inconsciente, não é você inveja, não somente você desejar os bens da outra pessoa, mas é você, ele explica a inveja assim, ó, o in. O que é um in? É um prefixo de negação. Por exemplo, assim, ó, correto. Palavra correto, está certo. O incorreto é que está errado. Então esse in, ele é não. E o veja é ver. Então ele explica a palavra inveja, é que a pessoa não vê. Não vê as coisas boas que ela tem, não vê um bom relacionamento com a sua família, não vê a bênção que são os seus filhos, não vê a bênção que é o seu trabalho, por mais humilde que seja, não vê como ele é feliz na terra que ele vive. Então a inveja, ela é muito mais do que desejar os bens de outra pessoa, é a pessoa não ver o que ela tem de bom. Isso gera muitas enfermidades emocionais e físicas no ser humano. O livro inteirinho ele explica. Depois eu vou postar no grupo lá o nome do livro e o autor, se alguém tiver curiosidade de ler. Mas ele fala muito da inveja, que a inveja é o ser humano não ver o quanto, vamos colocar no modo aqui espiritual, o quanto Deus fez por nós. Então é importante, irmãos, buscar a reconciliação, amém? É importante buscar o perdão, a reconciliação. Então, assim, a primeira coisa que foi quebrada, né, foi a comunhão. Por isso é difícil consertar. A gente que é casado, a gente sabe, né, às vezes acontece algumas coisas, é difícil chegar lá e falar, nossa, desculpa. Não é difícil? Né? Quem é casado sabe, nossa, aconteceu um problema, que difícil chegar lá e pedir perdão. Mas graças a Deus, né, o Senhor nos dá graça, a gente vai lá. Então, assim, o Senhor ele tem perdoado os seus pecados, amém? O Salmo 130 também, versículo 4, vamos para você ver, Salmo 130, versículo 4. Versículo 3 em diante, Salmo 130, versículo 3 em diante. Ó. Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Contigo, porém, há perdão, portanto és temido. Então o salmista está falando, Senhor, se o Senhor observar os nossos pecados, quem que vai, né, subsistir diante do Senhor? Mas contigo há o perdão, amém? Aleluia. Com o Senhor há perdão dos nossos pecados. 1 João também, vamos lá no Novo Testamento para a gente ver um versículo falando sobre perdão de pecados. Primeira carta de João. Importante a gente ler os textos, porque tem pessoas que não conhecem muito a Bíblia, então é importante você ir anotando os textos em cima daquilo que a gente vai falando aqui. Né? Então, 1 João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Vai falar assim, ó, lá no finalzinho da Bíblia, né, 1 João 1, versículo 5. Fala assim, ó. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Está vendo? Quem que purifica os nossos pecados? O sangue de Jesus.
mas ele está falando ali, né? Se nós andarmos na luz e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, ele nos purifica, ele purifica-nos de todos os pecados. Então ele está falando, ó, que tem que ter comunhão e andar na luz, se arrepender e vai ter ali o perdão dos pecados. Então o Senhor é quem perdoa, amém? Você recebeu o perdão de Deus na sua vida? Glória a Deus. Agora, todos nós aqui recebemos, a nossa dívida, ela era impagável. Com o nosso próprio braço, nós não conseguiríamos pagar a nossa dívida em relação a Deus. Os nossos pecados, nós não conseguiríamos pagar. E Jesus propôs uma parábola de um rei que chamou um homem, mandou prender um homem que tinha uma dívida que não conseguia pagar, e aquele rei perdoou a dívida daquele homem. Era uma dívida impagável. Não tinha como aquela pessoa pagar aquela dívida. E aquele rei perdoou. Só que a Bíblia fala que aquele homem saindo, recebeu aquele perdão, saindo tinha uma pessoa que devia para ele um dinheirinho. Devia pouca coisa. E aquele homem então foi cobrar. Ó, pra você ver, ele recebeu um perdão de uma coisa e foi cobrar o que devia pouco para ele. E a pessoa falou assim, não, eu não tenho como pagar. Em vez dele perdoar, o que ele fez? Ele chamou lá as autoridades e mandou encerrar na prisão aquele homem que devia pouca coisa para ele. O rei, então, quando soube dessa atitude, mandou chamar de novo aquele homem e falou assim, olha, eu perdoei você de uma dívida que era impagável. Por que você não fez o mesmo? Agora, porque você não agiu de misericórdia, também eu não terei misericórdia de você, e você vai ser levado à prisão e ficarás ali até pagares o último centavo. Então ele recebeu um perdão imenso que ele não conseguia pagar, mas ele foi lá e cobrou uma dívida pequena do outro. Ele não agiu de misericórdia, assim como ele recebeu misericórdia. O perdão é profundo, gente, olha para você ver. Pedro um dia chegou para Jesus e falou, Senhor, Pedro daquele jeito dele, né? Chegou e falou, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão por dia? Até 7. Está escrito em Mateus capítulo 18. Pedro falou para ele, Jesus falou para Pedro, Pedro, em verdade te digo que não é somente 7, mas é 70 vezes 7 você tem que perdoar o seu irmão por dia. Quanto que dá isso? 7 vezes 490 vezes por dia que o irmão pecar contra você, você tem que perdoar ele. Pensa bem. Misericórdia. Então é profundo, perdão é profundo. Ó, você recebeu um perdão de uma dívida impagável. Amém? Agora, por que você não perdoa uma dívida pequena do seu irmão? Gente, a Bíblia inteirinha promete perdão de pecados para o homem. O único momento em que a Bíblia fala que não há perdão para o homem é quando o homem não perdoa. A Bíblia inteirinha tem perdão de pecados. Deus manifestando a graça, perdoando os pecados dos homens. Mas o único lugar na Bíblia que você vê que não tem perdão de pecados é quando eu não perdoo a outra pessoa. Então, para você ver a gravidade que é, a profundidade e a responsabilidade que nós temos nas mãos de praticar o perdão na nossa vida, né? Olha lá para você ver em Marcos, capítulo 11. Já falei isso aqui em um culto, mas acho que é importante eu repetir isso. Marcos, capítulo 11. Versículo 20 em diante. Marcos 11, versículo 20, vai falar assim. Portanto, eles pela manhã viram que a figueira tinha secado, desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Mestre, olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que ele se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo que o recebeste, será a vossa. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Jesus passou, ele foi ver se tinha frutos em uma figueira, e a figueira não tinha frutos. Jesus amaldiçoou aquela figueira, que nunca mais nasça fruto de ti.
E no outro dia que eles passaram perto daquela figueira, a figueira estava seca. E Pedro lembrou então da palavra de Jesus e falou: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Aí Jesus vai falar para ele assim: ó, Pedro, tem de fé em Deus. Aí Jesus fala no versículo 23, ó, em verdade vos digo, que se alguém então disser a este monte, sai daqui, vai para lá, e tiver fé, isso vai acontecer. Aí ele fala assim: ó, por isso, tudo que vocês pedirem em oração, vos será feito. Então Jesus está falando: olha, quando você orar, pedir para mim com fé, as coisas vão acontecer. A oração, ela tem poder, vai acontecer. Se você crê de verdade, de fato, se você crê, vai acontecer. Mas olha o que ele fala agora no versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se, porém, vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Mas engraçado, ele está falando que na oração de milagres, que está acontecendo as coisas, mas ele vai falar: olha, mas se você lembrar que tem alguma coisa, você tem que consertar, porque senão você não vai ter o perdão de Deus. Então ele está falando assim: ó, você vai estar na obra, fazendo a obra, curando as pessoas, expulsando demônios, as coisas acontecendo, pessoas sendo curadas pela sua vida, recebendo a palavra que você está falando, se convertendo, mas dentro do seu coração você precisa perdoar, porque senão, na hora que você chegar lá, não tem perdão, você vai para baixo. Misericórdia. Pensa bem, alguém que trabalhou lá, trabalhou na obra, evangelizou, pregou para todo mundo, ganhou pessoas para Jesus, e considerado uma bênção para todo mundo, mas tem um negócio no coração, rapaz, não tem o perdão de Deus. Vê que Jesus em momento nenhum fala que as coisas não vão acontecer quando você orar, ele fala ao contrário: vai acontecer se você orar com fé. Mas se tiver no coração, você não vai ter o perdão. Irmãos, é muito profundo, irmão. Não adianta nada, irmão. Você fazer a obra, você fazer um tanto de coisa para Jesus, tá? Mas se você tem um problema e não conserta. Ah, eu trabalho, faço tanto trabalho para Jesus, faço tanta coisa na igreja, prego, anuncio, falo, aconselho, né, vou dizer assim. Mas nós temos um problema lá, rapaz, eu preciso resolver, porque senão eu não tenho perdão. Irmãos, é muito profundo, irmãos, é muito sério. Não adianta nada você visitar 300 pessoas por mês aí, fazendo a obra, se você não consertar aqui no seu coração, você não tem o perdão. As coisas vão acontecer, olha que interessante, né? Jesus falou, não, porque a oração da fé, ela vai fazer com que aconteça. E você pensa assim: nossa, Deus está aprovando, então o que eu estou fazendo? Eu estou com um problema, mas Deus está aprovando, glória a Deus, Deus está comigo, que bênção. Mas será que está mesmo? Olha o coração, mas tem um problema, né? Puxa, a vida precisa consertar. Gente, então Jesus, ele ensina que se um homem não perdoar, ele também não vai ter o perdão. Ainda que Deus seja com ele, as coisas aconteçam através da vida dele, mas o conserto tem que vir no coração, tem que consertar com outra pessoa. Não é verdade? Um outro ponto, ó, o perdão, ele é importante, por quê? Por que o perdão é importante? Porque vai fazer bem para você. Você vai ficar bem. Porque eu vi um artigo do autor que escreveu lá 5 linguagens do perdão. Ele escreve um livro e fala as 5 linguagens do perdão. Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar? Primeiro, foram ensinados dentro de casa. Eu lembro de uma frase que a gente era criança, a gente sempre ouvia dos amigos assim, que o pai falava: não, se você apanhar, não leva desaforo, não. Se chegar em casa com desaforo, você vai apanhar aqui dentro de casa também. Não é essa frase que a gente sempre... Eu lembrei de você, André, que a gente sempre conversava isso, né? Seu pai falava isso para você, né? Eu lembro que você, Adilson, falava isso. Não, que se você apanhar lá na rua e voltar para casa e falar que apanhou e não revidou, não bateu, você vai apanhar de novo aqui. Então, assim, a criação nossa, os antigos falavam isso, que você não deveria levar de jeito nenhum desaforo para casa. Então já foram ensinados, assim, aprenderam isso. E aí a gente vem para Jesus, né? Depois de adulto, a gente converte, e às vezes não é trabalhado essa criação, porque a personalidade da gente fica, gente, você converteu,
A personalidade sua está formada, está ali. A gente tem que trabalhar ela agora, né? Trabalhar as questões aí, nossos emocionais, porque a personalidade ela está ali. A gente tem que alinhar, vamos dizer assim, a nossa alma com a palavra de Deus. E isso dá um pouquinho de trabalho às vezes. Tem que trabalhar isso. E outro motivo também, porque as pessoas têm dificuldade de perdoar, é porque não viveram isso em casa. Não viram o pai e a mãe perdoando um ao outro. Irmão, isso é muito sério, porque tem casos, por exemplo, assim, em casos de pessoas que a gente conhece que viu a vida inteira o pai fazer mal para a mãe e odeia o pai. Não tem um bom relacionamento com o pai. Morre a mãe, fica com problema com o pai, porque não consegue consertar. Porque não viu o pai e a mãe perdoando um ao outro, tendo um relacionamento entre o outro. Achei engraçado ontem, assim, com o Patrício, irmãos, a gente não é de ferro, né? Mas conversando, tal, tá dando uma confusãozinha, negócio de cachorro lá em casa e tal. Aí eu falei o negócio para a Patrícia, ela chorou, eu posso falar aqui abertamente. Ela chorou, falou, por favor, gosta do cachorro, tal, que eu não gosto, gente, eu detesto cachorro. Mas eu estou tentando abrir mão, porque também lá no milênio eu vou ter que conviver com um leão, com um gato, né? Então eu já estou tentando praticar na minha casa. Estou treinando. Aí ontem, depois da noite, eu fui falar o negócio do cachorro. A Patrícia falou, milênio. Eu fui falar para ela do cachorro, a Patrícia falou, lembra do milênio. Não é, gente? Lá no milênio a gente não vai conviver, né, com o urso, então tem que trabalhar com o cachorrinho também. Puxa a vida, lá no milênio, eu não vou querer, né, como eu vou estar lá, então não... Tem que treinar dentro da minha casa. Sim, mas aí deu deu um probleminha, entrou a Patrícia lá e tal. A gente consertou na hora, graças a Deus, a gente tem essa liberdade assim, de falar um com o outro, a gente consertou na hora. Só que a Patrícia chorou, a Alice viu a Patrícia chorando. Aí a Alice vem no meio, pensa que a gente está brigando, e chora, abraça também. Aí nós abraçamos a Alice junto e tal. Falando assim, não, papai com a mamãe não está brigando, a gente discutiu, mas a gente já consertou. A gente fala para ela, né? A gente ensina para ela. Aí depois a Patrícia estava fazendo o almoço, e eu perguntei alguma coisa para a Patrícia. A Alice lá na sala gritou, mamãe, tá tudo bem aí? Meu pai, estou perdido com esse povo. Oh, Jesus. Gente, ela falou lá na sala, mamãe, tá tudo bem aí? Porque é engraçado, né? Com 3 anos, quase 4 anos, ela já distingue o que é uma discussão, o que é alguma coisa assim. Oh, meu Deus. Mas assim, gente, eu estou falando para você, tem pessoas que nunca viu isso dentro de casa, o pai com a mãe discutir, depois um pedir perdão para o outro e consertar. Nunca viu. Então, quando cresce, também entra no casamento e tem dificuldade de perdoar. Porque nunca viu o pai com a mãe perdoando um ao outro. Então, esse livro, eu esqueci o nome do autor, devia ter anotado aqui também, ele chama 5 linguagens do perdão. Né, chama 5 linguagens do perdão. É Gabe, alguma coisa. É isso, né? Fala aí, Ronaldo. Gary Chapman. É, mais ou menos isso aí. Eu não vou conseguir falar, mas tudo bem. Mas é Gary Chapman, alguma coisa assim. Chapman. Ele fala 5 linguagens do perdão. Então, ele fala do exemplo dentro de casa e as crianças são ensinadas a não perdoar mesmo. A criação, acho que a sociedade de hoje ela tem um pouco mais de facilidade porque os pais, por exemplo, que eu vejo as crianças na escola agora são mais ou menos da minha geração, né? Tem entre seus, né? Tá, falar não, né? Tem entre seus 40 anos aí. É mais... Mas quem é criado, os mais antigos, aí, foram criados no modo tradicional, tem um pouquinho mais de dificuldade por isso. Né? Não viu dentro de casa também, foi ensinado assim. Mas nada que a gente não possa trabalhar, amém, irmãos? Por exemplo, eu estou pregando sobre perdão, mas a gente tem que praticar o que a gente fala. E eu posso falar abertamente que se o Edmar e a Tatiana assistiam, o pastor Edmar e a pastora Tatiana assistiam a live, tranquilo para eles, porque o Edmar sabe que eu já conversei com ele, tudo.
Para quem não sabe, eu sou irmão do pastor Edmar. A gente não parece muito fisicamente, mas eu sou irmão de sangue mesmo do pastor Edmar. E quando ele saiu do Ministério ID, gente, eu fiquei um mês mal, com raiva. Falei mal, fui contra. O Edmar sabe disso, que eu já conversei com ele, que eu já acertei com ele. Eu fiquei irado. Eu estou falando abertamente para os irmãos, eu fiquei irado. Só que começou a doer o coração, porque eu falei, nossa, eu não posso ficar com problema com meu irmão. Meu irmão de sangue, dentro da minha casa, eu não posso ficar com problema. E às vezes ele nem sabe que eu estou com raiva. Às vezes está com raiva aí de alguém da sua família, a pessoa nem sabe, você tem que chegar e tem que conversar. E eu então orei a Deus e falei, Senhor, me dá uma oportunidade para eu sentar e chamar a Edmar, vem cá, quero conversar, quero falar isso para você. Porque se é difícil a gente encontrar para o trabalho dele e tal, a gente se encontrava muito lá na casa, se encontra muito na casa da minha mãe e tal. E há um mês, mais ou menos atrás, 2 meses, eu e a Patrícia, a gente decidiu, então, assim, ter um relacionamento melhor com a nossa família, estar mais próximo e tal. E agora a Alice também com a Lelê, elas estão mais conversando, mais juntos. Então é importante para elas também ver essa proximidade de família, para eles aprenderem que a família é importante. E eu falei assim, nossa, eu preciso conversar com ele, mas não sei que jeito que eu vou fazer isso. E a gente passou. Um dia o Max e a Priscila foi lá em casa. A gente tem bastante amizade. O irmão Max com a irmã Priscila, que eles também estão lá com o pastor Edmar agora, no Amor de Família. Mas assim, a gente tem bastante amizade. O Max e a Priscila foram em casa, almoçaram lá, a gente fez um churrasquinho e tal, ali. E era 4 horas, a Priscila e o Max estavam indo embora. Engraçado, era 4 horas. Aí, a hora que estava saindo na sala de casa, eu falei assim, nossa, eu fiquei muito irado do Edmar ter saído do ID. Falei isso para a Priscila. Na hora ela voltou. Falou, não, pera aí, vamos sentar aqui. Gente, aí a gente conversou das 4 às 6:30 da tarde, depois. Eu falando por que eu estava com raiva, que tinha acontecido isso, aquilo, tal. Aí a Priscila contou para mim uma experiência que ela teve com o irmão dela. Que ela tem um irmão que usa bastante droga, tal, vendeu algumas coisas do pai, ela tinha um problema com o irmão também. Ela falou assim, Advaldo, eu sentei com o meu irmão, eu fiz sem pensar, sentei com o meu irmão, tal, mais ou menos assim que ela contou para mim. E conversei com ele, nós acertamos e hoje a gente vive bem. Ela falou assim, aconteça o que acontecer, o ministério deles vão crescer, você vai crescer, tal, mas você tem que conversar com ele. É a única maneira de você resolver, que você falou para mim, você tem que sentar e conversar com ele. E eu falei assim, nossa, preciso de uma oportunidade. Eu falei assim, mas eu pensei, encontro mais com o Edmar na casa da minha mãe. Eu falei, então é lá mesmo que eu vou conversar com ele. Aí, rapaz, eu orando ao Senhor, pedindo naquele momento, nós fomos almoçar na casa da minha mãe lá, tranquilo. Gente, por coincidência, eu sentei no banquinho do lado de Edmar, não ficou ninguém conversando com nós, ficou só eu e ele ali, todo mundo lá na varanda da minha mãe, conversando para lá, falando outro assunto. Eu falei assim, vai ser agora. Eu peguei e falei, Edmar, eu fiquei chateado, tal, ele assustou um pouquinho, mas eu conversei com eles e falei, pedi perdão para ele, tudo, queria que ele crescesse na obra e tal. Nós conversamos ali, gente, choramos e acertamos o negócio. Amém? E acertamos o negócio. E eu peguei, olhei bem no olho e falei, Edmar, você vai crescer de verdade, você vai crescer mesmo de verdade. Ele falou assim, não, eu vou. Eu falei, eu também vou então, não vou ficar para trás não. E nós ali choramos e conversamos, gente. E a partir disso, assim, graças a Deus, a gente está estreitando mais a comunhão. Porque apesar de a gente ser irmãos de sangue, a gente não estava muito juntos. Estava aqui na igreja e tudo, mas fora daqui não. E é uma coisa que eu sempre quis consertar. Partiu de mim consertar, e eu tenho certeza que ele também sempre queria fazer isso. E agora a Alice com a Lelê, né, as duas ficaram na casa da minha mãe e tal. Então, para elas também tem sido muito bom. Eu estou falando para você, meu querido, você tem um problema, vai lá e conversa. Ora a Deus, pede um momento. Mas a pessoa não vai aceitar, não tem problema, pelo menos você fez a sua parte. Pelo menos você, como cristão, mas a pessoa é ímpia, não vai na igreja, então não vai aceitar, não tem problema. Mas você, como cristão, tem a responsabilidade de ir lá e consertar. Eu falo para você dentro da sua casa também, seu casamento, com a sua esposa, tem que conversar. Você com seu marido, precisa chamar, precisa conversar
e precisa acertar, gente. Porque é uma área que o diabo está usando para destruir a sua família. E os filhos estão sugando tudo isso. Está vendo que tem problema entre os dois? E os filhos estão sugando. Eles são uma esponjinha, eles recebem tudo. E isso vai influenciar depois na vida deles. Amém? É possível reconciliar? Eu falo para você, é. Por quê? Abre comigo para você ver em 2ª carta aos Coríntios. Como é possível reconciliar? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Primeira carta aos Coríntios 5, 17. Vai falar assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, como é possível reconciliar? Primeiro, você está em Cristo, amém? Já se fez tudo novo, meu irmão. Fez tudo novo na sua vida. Aí ele vai falar, versículo 18 agora. Ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Você sabe que o ministério é serviço, né? Então ele te deu a missão, o serviço da reconciliação. Deu para você que está em Cristo e é uma nova criatura. Aí ele vai falar, ó, 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados, nos confiou a mensagem, então, da reconciliação. Então, meu querido, você tem o ministério da reconciliação. Você pode chamar, pode conversar. Amém? Dentro do seu casamento, se você está com um distanciamento da sua esposa, a gente sabe quando a gente está distante. Não vem com essa, não, está tudo bem, mas a gente sabe quando está distante. É importante você conversar. Importante ter união. Falo para você, ó. Uma das coisas que gera problema, gente, Facebook, pelo amor de Deus, usa o Facebook junto com a sua mulher e mulher usa junto com o seu marido. Porque não existe a mulher ir dormir e o marido ficar de madrugada olhando o Facebook, gente. Isso aí não existe. Nem filho. Tem que ser junto as coisas, tem que ser junto. Porque o diabo ele vai usar para... Se já tem um distanciamento, você ainda usa as redes sociais separadas aí. No seu trabalho, ó, no seu trabalho, na sua vida, aí não existe eu, como homem, ter uma amizade profunda com uma mulher. Não existe isso. E não existe também você, como mulher, ter uma amizade profunda com um homem. Gente, isso não existe, isso vai trazer problema. Você pode ter uma amizade, eu como homem, ter uma amizade com mulher? Posso, mas tem um limite essa. Você quer ter uma amizade profunda? Tenha com um homem. Com alguém, com um amigo, seu de confiança. Porque, gente... O mundo hoje está terrível, terrível. O mundo hoje está difícil. Então, você está no seu trabalho, lá você tem uma amizade profunda com alguém do sexo oposto, você tem que cortar, não tem que cortar. Não pode. Porque uma hora vai gerar um negócio, a hora você está com um problema na sua casa, a pessoa de fora faz um elogio, você aceita, a gente brinca que fica fretando com a pessoa, aí lá no WhatsApp alguma coisa, manda, nossa, que bonito seu cabelo. Aí você aceita, vai indo, o negócio só vai crescendo, de repente você está num outro relacionamento, você nem percebe. A vida destruída. Eu li um artigo, uma vez uma pessoa estava se separando, e a pessoa falou que não tinha problema separar. Não. Aí eu fui pesquisar assim, todos os textos da Bíblia que falavam de divórcio e tal, e eu pesquisei uma pesquisa, um advogado que trabalhava com reconciliação de casais. Ele falando que ele foi aconselhar um rapaz que estava separando pela 5ª vez. Casou 5 vezes. Estava separando pela 5ª vez. E o advogado era cristão, e ele fez uma pergunta para esse moço. Falou assim, olha, você está separando 5 vezes, né? Eu quero perguntar para você, qual é a mulher que você mais sente e quer reconciliar? Sabe o que ele respondeu? A primeira.
Porque tem um negócio, tem um mistério ali de Deus no casamento, irmão. Tem um mistério no casamento. Eu conheço, eu trabalhei com pessoas que... Eu trabalhei com um rapaz que ele é separado 2 vezes e hoje ele tem um relacionamento com uma mulher. Ele mora amigado com uma mulher. Mas ele confessou para mim, porque eu conversava bastante com ele. Então ele teve confiança, sabe, porque ele tem um celular separado, que a mulher atual não sabe. E ele conversa com a primeira esposa até hoje. Irmãos, por quê? Porque tem uma... Isso, está no amor, não se reparte. Ó, a experiência, ó. Ó a experiência, ó, o amor não se reparte. Ó. Né, a Coerp contou de uma mulher que falou assim, não, qual que é o segredo de manter um casamento? Um cede daqui, né? E outro cede dali. Né, posso falar aqui, não posso? Que a mãe do Kleber lá, a Coerp, perguntou para ela, como se mantém, né, um bom relacionamento? Porque ela teve muitos anos de casado, né, Kleber? Ela falou para o Herbert, não, um cede de um lado e um cede do outro. Porque se os dois endurecerem, aí não vai, né? Aí não vai. Então, meu querido, é importante, amém? Você tem o ministério da reconciliação. Olha, o perdão, ele é crucial para você viver bem, meu querido. Para você ser abençoado. Tem um problema na sua família, vai lá, conserta. Ah, mas ninguém vai aceitar. Não tem problema, pelo menos você tentou, você foi lá, conversou, e vai ficar aí com a consciência tranquila. Para você ver a falta de perdão, o que causa. O Aminon, filho de Davi, tinha Tamar, filha de Davi, os 2 eram irmãos, e o Absalão. O Aminon, ele gostou da Tamar, a própria irmã dele. O que ele vai fazer? Ele bolou um plano e violentou a própria irmã. E o Absalão ficou com raiva de Aminon. E não conseguiu, Davi, ele não conseguiu consertar esse problema na família dele. Por 2 anos, Absalão guardou aquela raiva no coração. E o Aminon pensou que as coisas tinham ficado de boa para ele. Mas Absalão guardou aquela mágoa. Depois de 2 anos, Absalão vai dar uma festa, chama o irmão. Ah, vem participar da festinha aqui na minha casa, tá? Dá uma festa, contando resumido para você a história. E naquela festa, Aminon bebeu bastante, ele estava ali tonto, e Absalão, então, matou o próprio irmão. Quer dizer, houve uma violentação de Tamar e ainda a morte de uma pessoa. Por quê? O perdão, gente. Falta de perdão. Absalão não conseguiu perdoar, não conseguiu consertar aquilo. E Davi, muito menos, ficou neutro na situação também, não conseguiu ali. Davi foi uma benção como rei, mas questão familiar, ele pecou muito, errou bastante com os filhos. O outro também, para você ver, Jacó. Jacó enganou o irmão e Esaú quis matar Jacó. Jacó teve que fugir da terra dele por causa de um problema ali dentro da própria casa. Teve que ir para morar em outro lugar. E a Bíblia fala que Jacó ele foi lá para Padã Arã e morou ali com Labão, que era o sogro dele. E Jacó enriqueceu. Enriqueceu bastante nessa terra onde ele estava ali, com o sogro. Foi enganado por Labão, ele enganou o irmão, depois foi enganado também por Labão, mas ele cresceu bastante. Labão mudou o salário dele um monte de vezes, mas ele cresceu, enriqueceu. Parecia que estava tudo bem na vida de Jacó. Irmãos, mas a Bíblia não mostra nenhuma oração de Jacó. Olha para você ver que profundo que é o perdão, rapaz. A reconciliação. Se você ler a história de Jacó, não tem uma oração de Jacó falando assim, ó, Senhor, pode ter uma ou outra, mas falar assim, ó, Senhor, eu quero prosperar, enriquecer, bênção para minha família. Se pesquisar na vida de Jacó, ele não pede isso para Deus. E não tem nenhuma experiência profunda de Jacó com Deus em relação a coisas da terra para crescer. Mas tem uma oração profunda de Jacó. Vai comigo para você ver em Gênesis. Uma das maiores experiências de Jacó não aconteceu pedindo bênçãos materiais. Misericórdia, gente. Olha que profundo, que profundo. Gênesis, capítulo 32.
Olha a maior experiência de Jacó. Qual foi a oração de Jacó? Gênesis capítulo 32, versículo 22. Vai falar assim, ó. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: diz-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saiu o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até o dia de hoje não comem o nervo do quadril, que está sob a articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Olha para você ver, Jacó, ali a intenção da oração dele era o quê? A reconciliação. E a maior experiência com Deus que ele teve, que o próprio nome foi mudado, foi orando por reconciliação com o irmão Esaú. Irmão, às vezes não está experimentando muita coisa de Deus, que falta também perdão. Falta reconciliação, falta consertar. Você vai ver como que a sua vida vai fluir muito a hora que você consertar. Nossa, eu estava com medo, porque é isso que gera o medo da condenação, o medo da reconciliação. Mesma coisa que Adão sentiu no Éden. Nosso medo da condenação, da reconciliação ali. Medo dá, mas chama, conversa. Jesus falou assim, ó, conserta com ele depressa, enquanto estás a caminho com ele. Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Jacó, então, ele tem essa experiência com Deus e falou para o anjo: olha, eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. Por quê? Porque ele queria reconciliar com Esaú. Você sabe quanto tempo durou essa briga entre Esaú e Jacó? 20 anos. Por 20 anos, Jacó ficou com o negócio no coração, prosperando, crescendo ali na terra, mas tinha um negócio no coração dele: nossa, eu preciso consertar, preciso reconciliar a minha família, vamos dizer assim. E a Bíblia fala, então, Jacó, ele passa primeiro os filhos, passa tudo que ele tem, ele manda presentes para Esaú. Mas quando Esaú não estava interessado, gente, nos presentes, Esaú estava também interessado na reconciliação. Quando Esaú e Jacó, os dois, se vê, parece aquelas cenas de filme, né? Quando alguém encontra um amor perdido, sai um correndo, os dois se abraçam, e os dois choram ali, e tem aquele conserto, aquela reconciliação. Jacó falou assim: nossa, eu tive medo, Esaú, de que você fizesse alguma coisa. Esaú, não esquece isso. Você é meu irmão. Amém? Amém, gente? Então eu falo para você, ó, nós temos o Ministério da Reconciliação. Tenho certeza, se você buscar isso e perdoar, reconciliar, eu tenho certeza que a sua vida vai fluir muito mais. Você vai receber muito mais de Deus. Para encerrar, eu quero falar: perdoa, perdoa, perdoa a si mesmo também. Tem gente que tem raiva de si própria. Tem gente que tem raiva de si mesmo, que fez algumas coisas na vida que foram erradas e não vê como consertar e tem raiva de si mesmo. Perdoa, meu querido, porque Jesus já te deu o perdão. Ele já te deu a bênção, amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, então. Deixa eu chamar o pastor aqui para estar orando. Então receba essa palavra, que você possa reconciliar, né, e perdoar as pessoas, porque esta é a vontade de Deus para nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Recebeu a palavra, hein, meu irmão? Glória a Deus, maravilha.
Né, um minutinho só. Às vezes você não perdoa ou você não busca a reconciliação e você consegue conviver. Você consegue viver naquele estilo de vida, mas poderia ser melhor. Dá para viver sem perdoar? Dá, mas poderia ser melhor. Mas dá para viver, pastor? Dá. Você acostumou a conviver desse jeito, sem perdoar e sem reconciliar. Você acostumou. Sabe quando você acostuma com um cheiro? Uma vez eu estava no carro, eu estava andando de carro, e o carro meu começou a sentir um cheiro ruim no carro. Aí eu entrava no outro dia de novo, o carro com cheiro ruim, o carro com cheiro ruim, o carro com cheiro ruim. Isso foi, sei lá, uns 4, 5 dias. Eu falei assim, aqui, eu vou ver que cheiro que é esse. Porque eu podia acostumar com o cheiro e ficar, ué. E vai daqui, vai dali, vai, não acho. Eu fui lá no porta-mala, abri lá, achei uma caneca cheia de minhoca. Que eu fui pescar uma semana atrás, esqueci a minhoca lá atrás. A minhoca apodreceu, morreu, lastrou pro carro. Eu tirei aquilo lá, limpei, falei, rapaz, mas eu poderia, dá para conviver com ela. Fiquei uma semana, quase uma semana, com aquele fedor dentro do carro. Eu andava, dava aquele mau cheiro, eu falei assim, isso aí depois nem ver. Aí eu saía do carro. Aí, então não sentia mau cheiro. Quando eu ia de novo, aquele fedor, naquele impacto naquela hora, aí eu aí acostumei. Eu falei assim, não, mas peraí, isso não está certo isso, deixa eu ver isso aqui. Aí fui lá, um cartucho de minhoca lá, dobrado, empoçocado lá. Tirei e acabou o problema. Dá para conviver? Dá. Mas o que ele falou é complicado. Às vezes eu tive um probleminha com a Bruna, né? A Bruna está ali, o Ronaldo está aqui. Eu falei assim, para lá, resolve isso. Mas depois é ruim, rapaz. Sabe por quê? Porque, no caso meu, por exemplo, eu venho aqui, aí daqui da casa, que eu enxergo lá a casa dela. Aí eu estou ali, fazendo uma coisa aqui, aí levanto o vidro do carro, você olha para cima, tem alguma coisa que não está certo. Tem alguma coisa que não está certo. Aí vem, eu falei, foi uns dias, uma semana mais ou menos, sei lá, mais ou menos por aí. Um dia eu falei, rapaz, aí começou a incomodar o negócio. Eu falei assim, não. Quando eu não lembrava, estava tudo bem, mas eu lembrava, aquele negócio incomodando. Eu falei assim, eu vou resolver esse negócio. Aí um dia subi lá, ela estava sozinha lá mesmo. Ô pai, oi, tudo bem, porque a gente mascara uma coisa. Aí você faz, você sabe muito bem o que eu estou falando. Aí entrei lá, e vai daqui, vai lá, e falou, o que você vai fazer aqui? Ela é assim mesmo, assim, sem ofensa, sem nada. Eu falei para ela, não, eu vim aqui para ver como é que você está. Aí pronto, conversamos ali, abraçamos, acertamos, ela conversei sobre o assunto, resolveu, glória a Deus, aleluia. Falei, rapaz, que delícia, que maravilha. 2 dias depois ela falou, pai, vai ter churrasco aqui, velho, estou subindo aí já. Vamos pro churrasco agora ficou bom. Vem cá. Aí, ó. Não fala mal agora não fica com raiva, hein? Sobe aqui. Mas eu não sou de falar não, mas o mais interessante é porque no dia que eu falei com meu pai, eu tinha falado muito com o Herbert, foi sobre Covid. Porque a minha preocupação é meu pai ficar aqui, né? Ter contato com todos os irmãos, não sei o quê. Aí eu falei, não, Herbert, eu vou ligar para ele, vou falar para ele e tal. Tava tudo na minha cabeça. Aí a hora que eu liguei para ele, ele me deu uma resposta atravessada. Gente, mas eu saí de mim. Aí o Juan ainda falou assim, mamãe, eu nunca vi você tão brava. Eu falei assim, nossa, mas seu avô não entende que eu estou cuidando dele, que não sei o quê. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui, bloqueei ele no meu celular, bloqueei no WhatsApp. E falei assim, não, eu sei que eu tenho que perdoar, mas não é hoje também. Aí no final da tarde, né, velho? Era umas 6 horas da tarde, o pai ligou no meu celular. Falei assim, toma banho, eu bloqueei ele, mas ele conseguiu ligar. Aí o Ronaldo estava do meu lado. Aí eu atendi o telefone, falei assim, oi. Aí o pai falou assim, você está mais calma? Eu peguei e falei assim, não estava nervosa? Aí tá. Aí ele pegou e falou, né, pedi perdão para você do jeito que eu falei que você e tal. Eu falei assim, então tá bom, tchau. Aí eu desliguei o telefone, o Ronaldo olhou para minha cara, peguei e falei assim, eu não estou bem hoje para falar com ele, eu não vou falar, eu estou brava, que não sei o quê. Mas é o que o pai falou, o negócio vai passando e quando a gente tem um coração assim entregue a Deus, Deus ele vai colocando a cada dia, porque você precisa de um tempo, é igual o luto, né? Você não consegue sentir a dor você está sentindo no outro dia a saudade, é a mesma coisa o perdão, só que o perdão
para mim ele é muito forte, porque ele é uma decisão. Então, o que eu fui fazendo? Eu orei, tipo assim, falei assim, Deus, eu também estava errado, porque a gente tem aquela mania assim, não, foi ele que foi grosso comigo. Não vou pedir perdão, gente, mas qualquer lado da história tem dois lados. Qualquer lado tem. Então, se o seu lado é aquele 1%, é esse 1% que você precisa consertar. E aí eu fui orando durante a semana e tal. Aí o Juan olhava para minha cara, tipo assim, aí foi dia das mães. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou na casa da minha mãe, porque eu não estou 100%. Aí eu fiquei, falei para minha mãe, mãe, eu não vou na sua casa, vou ficar aqui em casa mesmo, porque eu com o pai não estamos muito assim ainda, então eu vou ficar aqui em casa. Beleza. Aí foi passando. Nesse dia que o meu pai bateu no portão lá em casa, gente, foi muito interessante, porque eu sabia que era ele. Só que ele bateu assim, ele pegou alguma coisa e bateu no portão, com a chave na grade do portão. Ele não chamou, ele não fez nada. Quando bateu assim, alguma coisa dentro de mim falou assim, é seu pai. Eu peguei assim, então é agora. E aí foi isso, a gente resolveu tudo, né, velho? Mas esse não é a primeira vez que a gente briga assim, não, porque eu e meu pai tem o mesmo gênio, entendeu? A gente é muito analítico, conforme. Então, a gente não é briga, né? A gente tem os argumentos e tal. Mas, gente, eu vou falar para vocês, o perdão é uma coisa libertadora. Mas libertadora mesmo, porque é o que o Edivaldo pregou. Eu falei com a Paty ali agora, eu falei assim, ô Patrícia, Deus tem trabalhado tanto comigo esse negócio do perdão, e já faz anos, porque eu era uma pessoa muito rancorosa, e Deus tem trabalhado tanto comigo, porque a gente com esse negócio do amor de família, trabalha com casais, trabalha com pessoas, as pessoas não imaginam o quanto Deus trabalha na gente. Então, a dor da gente, o que Deus curou na gente é o que Ele trabalha na gente para curar os outros, né? E eu falei para a Paty assim, amiga, é tão engraçado, porque o Edivaldo, ele deu o exemplo do que eu estava lendo, ele falou do livro, falei assim, pelo amor de Deus, falei para a Patrícia assim, o que mais que falta acontecer? Aí agora meu pai vai e conta de nós dois. Não é Deus, gente, porque não é nada combinado. Então, eu vou falar para vocês, questão do perdão é uma coisa muito profunda, porque hoje, se acontecer alguma coisa com meu pai, ou com a minha mãe, ou com qualquer outro, eu sou livre para falar assim, eu perdoei e eu fui perdoado, entendeu? Isso é muito bom, porque você sabe que você vai receber lá de Deus. Igual o Edivaldo falou, é lá no milênio que a gente vai estar. Então, não pedir perdão, receber perdão é uma coisa muito, muito importante. Né? Então, é isso. Amém, glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, imagina bem num saco de batata, ou na sua bolsa, as mulheres na bolsa. Imagina bem, você não perdoou alguém, é como se você tivesse uma batata dentro da sua bolsa, e o dia passa, aquela batata apodrece, mas ela está dentro da sua bolsa. Você pode falar assim, não tem nada a ver, que não sei o que, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está certo. E aquilo começa a cheirar, e você acostuma com aquele cheiro, mas não está certo. O certo é tirar, limpar, e ficar em paz 100%. Amém? Aleluia? Então, que Deus abençoe vocês, maravilha. Eu sei que é uma mensagem maravilhosa, não é fácil, mas você tem que ir lá. Não é fácil, não, mas é só Deus para levar você lá. Você ora a Deus aí, porque você fala, você lembrou de alguém aí, essa pregação que você lembrou de alguém. Não adianta você ficar pensando que vai descer um anjo, que você vai ficar emocionado para você ir. Muito difícil acontecer um negócio desse. Você vai ter que falar assim, vai ter que orar a Deus, falar assim, eu vou, e ir. Mas vai orando. Porque se você esperar uma música acontecer, irmão, é muito difícil acontecer isso. Vai ter que ir lá mesmo, na cara dura mesmo, depois de oração, e disposto a o que falar lá. Você fala assim, o que falar lá? Eu, amém, você me perdoa. Não, tá bom. Então você está certo. Se o cara xingar você fala, não, você está certo, você está certo. Você tem que ir lá disposto a escutar o que quiser da pessoa, se a pessoa não quiser te perdoar, e falar, não, você está bom, mas você me perdoa, eu estou indo embora, tal, e virar as costas e ir embora. Você tem que ir preparado assim, porque vai que acontece uma outra coisa do outro lado. Não, se você vai lá e a pessoa não perdoa, você também já queima no golpe, o negócio fica pior do que antes. Aí não vale a pena. Então, você tem que ir disposto mesmo, humilhado, para poder escutar o que for. E por Deus, mas tem que ir, tá bom? Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Só o Senhor para fazer a obra. Nós sem o Senhor não somos nada, não temos condições. Realmente, Senhor,
Nós, sem o Senhor, não temos condições. E nós não somos melhores do que ninguém. Todo mundo aqui, nós estamos no mesmo pacote, no mesmo saco. Pertencemos à igreja do Senhor e precisamos ajudar uns aos outros e ser ajudados principalmente pelo Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por todos os irmãos. Obrigado, Senhor, pela Bruna aqui, pela minha esposa, a Teca ali, pelas crianças, pela Débora, Rebeca, Felipe, por todos, pela Rafaela, pelo Ronaldo, pelo Juan. Obrigado, Senhor, por toda a nossa família. Obrigado por essa família aqui, o Ministério ID. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos irmãos aqui que ouviram essa palavra. Que os irmãos possam buscar em Deus condições de fazer o que deve ser feito. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Uma ótima semana para os irmãos, uma ótima tarde, um ótimo almoço, uma vitória grande para os irmãos aí. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E todos digam, todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão de longe aí, a paz do Senhor, paz do Senhor.